Duas amigas minhas me chamaram para ir na rede jovem da igreja. E eu, como adoro a rede jovem, fui. Chegando lá, a gente cantou, dançou, louvou e fez tudo de maravilhoso. Aí teve uma parte que a igreja inteira parou pra gente poder orar. E eu vi que tinha um menino de canto sozinho, meio tímido, na dele. E eu fui lá chamar ele pra orar com a gente. E no começo ele falou que não, mas depois ele veio. E quando ele veio, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Tudo bem, ele foi, encostou a cabeça dele na minha e a gente orou junto. A gente ficou o culto inteiro ali e depois na hora de ir embora ele me deu um abraço forte e ok, acabou. Na minha primeira semana de aula, adivinha? O garoto da igreja estudava na minha escola. Quando a gente se viu, a gente ficou trocando aqueles olhares bem cabulosos e apaixonados sem piscar. E não deu pra disfarçar. Minhas amigas e os amigos dele, de começo, já notaram. E daí a gente acabou se aproximando e começou conversando e começou a ir se conhecendo. Até que com 2 semanas a gente começou a ficar. E daí a gente começou a ficar sempre. Eu comecei a gostar dele muito, tipo, muito mesmo. Eu era bem apaixonada por ele. Mas eu não sabia o que ele sentia. Ele era fofo, ele sempre ficava no ponto de ônibus comigo até o meu ônibus chegar, sempre me ligava, preocupava comigo, ficava comigo na hora do recreio. Era simplesmente maravilhoso. Até que minhas amigas começaram a falar pra mim que ele não prestava, pra eu não ficar perto dele, mas eu achava que era inveja delas, porque a gente demonstrava muita felicidade, que era coisa da cabeça delas, e eu preferi ignorar. Até que teve um garoto que ameaçou de bater nele, e eu fiquei completamente desesperada. Como assim bater nele? E não sabia o que estava acontecendo. Até que, na saída da escola, esse garoto começou a bater no meu ficante. E batia muito nele. Eu joguei minhas coisas no chão e fui correndo, gritando, para. O meu amigo me segurou e não deixou eu ir. Eu olhava pra ele, eram 2 socando ele. Era um soco, um chute. E eu comecei a ficar desesperada. E eu gritava alto e gritava muito. Parecendo uma louca, desorientada. Na hora que eu liguei pra polícia, eles separaram a briga e... tudo bem, eu fui lá e abracei, ele deu um abraço super apertado, ele tava bem, só tava machucado com a roupa meio rasgada. E ele ficou pedindo pra eu sair dali, mesmo assim eu não quis sair, quis ficar do lado dele, porque eu realmente senti algo muito forte por ele. E depois dessa briga, a minha mãe ficou sabendo e não gostou nadinha. E a diretora, pra piorar, ainda foi falar pra minha mãe que ele não era garoto pra mim, que eu estudava e que ele só sabia conversar e que ele não queria nada com nada. Isso era verdade, mas eu tava tentando mudar a cabeça dele. Eu ia conseguir. E a minha mãe me mudou de turno. Foi aí onde começaram todas as proibições. E às vezes ele esperava até ficar sem almoço pra poder me ver e tal, mas não deu. E logo ele começou a ficar com a minha melhor amiga do turno matutino. Eu fiquei muito, mas muito decepcionada. Eu fiquei sem chão. Pra mim, tinha acabado. Eu não conseguia olhar pra eles e ver eles se beijando, ver foto deles junto. Então eu decidi falar pra ele que eu amava muito ele, pra ele não fazer isso comigo. E ele falou pra mim que ele amava a minha amiga e que ele não queria nada comigo e que ele não ia terminar com ela de forma alguma. E daí eu fiquei super mal, fiquei péssima. E com 3 meses, ele simplesmente veio me procurar. Minha amiga terminou com ele e ele veio com o papo de que ainda me amava. Eu até que tinha um sentimento sim por ele, mas nada que me fizesse fazer voltar. Então eu simplesmente fui falando que não, e ele mandava mensagem, ele ligava, ele queria me ver, e eu não sentia mais essa vontade. Até que ele foi parando de me procurar, ele foi sumindo, e claro que a gente sente falta. E eu fui perguntar dele para os amigos dele, e os amigos dele não sabem, ele se envolveu com drogas e simplesmente sumiu, ele saiu da escola, ele parou de estudar, ninguém viu, nunca ouviu, nunca mais encontrei em lugar nenhum. E é assim, tem gente que vem e fica, tem gente que vem e vai.